A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vive. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje eu quero falar sobre esta Bíblia Católica, que ela é indicada por muitos, inclusive pelo padre Paulo Ricardo. Veja aí. Bíblia do Peregrino. Ela é indicada pelo padre Paulo, porque ela tem um rodapé, um estudo maravilhoso. O estudo dessa Bíblia é extraordinário. É um estudo onde está embasado na doutrina da Santa Mãe Igreja. É muito bom o rodapé para se estudar dessa Bíblia do Peregrino. Mas nós vamos ver aqui hoje algumas virtudes dentro dela, a sua escrita, algumas virtudes e algumas contrariedades, digamos assim, vamos usar assim esse termo, né? Então, logo sem mais enrolação, quando nós pegamos nela Mateus 28, preste atenção, quando nós pegamos nela Mateus 28, versículo 19, aonde Jesus fala na universalidade da igreja, aonde Jesus diz: façam discípulos de todas as nações, todas, anciãos, adultos, crianças, discípulos. E elas se tornaram discípulos de Jesus através do santo batismo. Aqui nós vamos ver nessa tradução dessa Bíblia algo extraordinário. Veja só, vamos ao verso. Portanto, ide e fazei discípulo entre todos os povos, que já está designando o que? A catolicidade. Entre todos os povos, veja o que vem. Batizai-os e consagrai-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O sentido que ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Fato é, batizai-os e consagrai-os ao Pai. Batizai-os e consagrai-os ao Pai. Então logo nós vemos, por um lado, o que acontece no batismo cristão, no sacramento cristão. Óbvio que no dia desse batismo, ele é consagrado. Consagrado, profeta, sacerdote e rei, é impregnado no sacerdócio de Cristo, que é profeta, sacerdote e rei. Então veja que aparece o termo consagrado. A contrariedade seria batizai-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Estaria aí a controvérsia? Batizai-os ao Pai, ao Filho. Não aparece o termo batizai-os em nome do Pai, mas batizai-os ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo e consagrai-os. O seu rodapé é excelente, é extraordinário. O rodapé, os ensinamentos que essa Bíblia nos dá, nos traz. Isso ninguém pode negar. Mas seu contexto dentro está um pouco defasado. Há uma defasagem no contexto de alguns versos. Por exemplo, quando nós pegamos Atos capítulo 2, versículo 38, está escrito: Pedro lhes respondeu: arrependei-vos e batizai-vos, cada qual invocando o nome de Jesus Cristo. Logo nós vamos ver aqui
que aparece um termo completamente errado. Quando diz batizai-vos, como que cada pessoa ou cada casal, eles mesmos deveriam batizar seus filhos. Eles mesmos deveriam aplicar o sacramento do batismo a seus próprios filhos. Então nós já vemos um contexto semelhante às traduções protestantes que não têm crença trinitária, que diz que o batismo é apenas em nome de Jesus. Repito, a Bíblia, no seu rodapé, os seus ensinamentos, é extraordinário. Tem muitas passagens boas aqui, sim. Tem muitas passagens boas, até mesmo melhor do que na própria Ave Maria. Mas tem passagens difíceis, passagens defasadas, passagens, vamos usar o termo completo que eu gosto de usar, adulteradas, que está semelhante 100% algumas passagens às adulterações protestantes. Um versículo desse, para as seitas, que diz que o batismo não é em nome da Trindade, mas apenas em nome de Jesus, é a gota d'água. Vamos repeti-lo? Arrependei-vos e batizai-vos, cada qual invocando o nome de Jesus Cristo, para que sejam perdoados os vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então logo nós estamos vendo, meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã. Logo ainda dentro do próprio Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, verso 15, nós vamos ver algo que é quando São Paulo batiza Lídia e sua família. E diz assim no verso 15: ela se batizou com toda a sua casa. Espera aí. Ela se batizou. Aqui no Nordeste se usa, a maioria das pessoas, ou pelo menos uma grande maioria, que não tem o conhecimento, diz assim: fulano se batizou hoje. Ou então, quando alguém morreu, usa o provérbio: fulano se enterrou hoje. Como que um morto pudesse, ele mesmo, ser enterrado, ele mesmo se colocar na cova dentro do caixão e jogar a terra em cima. Então veja, um termo completamente errado, que é usado para a casa de Lídia. Lídia se batizou, como que Lídia tivesse se batizado a si próprio. Ela pegou a água, colocou na sua cabeça e disse: eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos que esta Bíblia parece que ela foi feita para os nordestinos, pelo menos no meu estado. Se batizou, a criança foi se batizou hoje, né? Já vi também dizer, será que eu posso se comungar, né? Fulano se enterrou hoje. Então, provérbios errôneos que muitas das vezes nós não percebemos, mas por causa das palavras incorretas que somos acostumados a falar, passa despercebido, mas que não pode estar um termo como esse na Sagrada Escritura. Lídia se batizou como que ela tivesse se batizado e batizado sua casa. Então vemos um completamente errado. No próprio capítulo 19, ainda no capítulo 16, versículo 33, diz assim: ó, ainda de noite, os levou, lavou-lhes as feridas e se batizou com toda a família. Quando está se referindo aqui ao carcereiro. Está dizendo que o carcereiro se batizou, ele se batizou a si mesmo e batizou sua família. No capítulo 19, quando São Paulo encontra aqueles 12 homens, também diz assim, ó:
verso 5, 19:5. Ao ouvir isso, batizaram-se, invocando o nome do Senhor Jesus. Tradução 100% protestante. Essa tradução vem daqueles que têm, repito, daquelas seitas que não têm crença trinitária, que para eles não existe a Trindade, só existe Deus. Então, isso aqui é uma gota d'água para essas seitas. Pegar uma tradução católica e dizer, olha aí, a própria Bíblia deles fala que o batismo é invocando o nome de Jesus. É por isso que eu tenho dito nesse canal e eu torno a dizer. As 3 Bíblias que eu aconselho a você. Primeira delas, a Bíblia da Ave Maria. Corretíssima. Tem algumas falhas, nas novas traduções tem algumas falhas. Mas são poucas, muito poucas. Que com estudo você consegue distinguir a coisa. Segunda Bíblia que eu te aconselho, Bíblia de Aparecida. A Bíblia de Aparecida não encontrei sequer um erro nela. A Bíblia de Aparecida, ela é da editora Santuário. Segunda Bíblia que eu te aconselho, há alguns erros, também nela. Terceira Bíblia, aliás, Bíblia Mensagem de Deus da Loyola. Edições Loyola. Essas 3 Bíblias. Para se fazer estudos, nessas 3. A Ave Maria está no topo, longe. As outras 2 ficam longe, não é? Da Ave Maria. Muito bem. Eu estou mostrando para você, porque há muitas pessoas que perguntam para mim, irmão Fábio, você me aconselha uma Bíblia de estudos? Agora você precisa me explicar. Estudo em quê? O conteúdo dentro da Bíblia ou o rodapé? Porque o rodapé de ensinamento da Bíblia do Peregrino, não existe sequer uma igual. No catolicismo, não. Mas o seu conteúdo dentro deixa muito a desejar. Principalmente quando se fala no sacramento do batismo. Ele está muito aprotestanzado. Ele vai pelas vias das seitas, repito mais uma vez, que não tem crença trinitária. Veja, e se batizaram-se como eles tivessem batizado cada um a si próprio, invocando o nome de Jesus. Eu derramando água na cabeça, eu te invoco, ó Senhor, ó Senhor. Veja que situação precária nos dá essa interpretação. Outra vez. Ao ouvir isso, batizaram-se, invocando o nome do Senhor Jesus. E o que mais essa Bíblia pode oferecer de adulteração é a questão do batismo por aspersão. Quando nós pegamos Romanos, nós sabemos que todos nós que fomos batizados, consagrando-nos ao Messias Jesus, submergimos em sua morte. Aparece o termo submergir. A versão original, fomos sepultados. Para as heresias atuais que pregam que o batismo é por submergindo, é a gota d'água. E eu já trouxe nesse canal provando e mostrando que o batismo é por aspersão. Eu já trouxe São Justino do século I. Eu já trouxe vários outros santos do século I. Os pais da igreja doutrinando sobre o batismo em nome da Trindade e por aspersão. Se você ler a carta de São Barnabé
um dos que doutrinou São Paulo, ele vai dizer que o batismo é por aspersão. O próprio Paulo, em Atos 9, foi batizado dentro de uma casa por Ananias e por aspersão. Já mostrei de várias formas o batismo, desde a promessa veterotestamentária 36:26, de Ezequiel, que o batismo era por aspersão. Aspergirei sobre vós águas puras, derramarei sobre vós água pura, que purifica dos vossos pecados, fazendo referência aos pecados de Adão e Eva. Muito bem, meu querido irmão, ventando muito aqui nessa manhã, não é? Tá aqui o chove, mas não chove, nevoado, uma hora sai o sol, tá nevoado. Perto aqui desse pau-brasil maravilhoso, essa sombra, trazendo aqui, mostrando para você que eu vou adquirir a tradução da Bíblia do Peregrino. No contexto dentro, não é bom. O rodapé, 100%. Mas o texto dentro, sua escrita dentro, tem adulterações pesadas. Faça como eu. Adquira a Bíblia do Peregrino, pegue a Ave Maria, leia dentro da Ave Maria e o rodapé do Peregrino. O rodapé da Bíblia do Peregrino me ajudou muito. Muito nos meus estudos. E ainda me ajuda. Então, meus queridos irmãos, aqui está o Pisco, querendo nos ajudar, nos ajude. Se inscreva nesse canal, se inscreva também no nosso segundo canal, sempre primeiro comentário fixado. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.